Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês suculentas bem coloridas aqui do meu jardim, com dicas de cultivo. Espero que gostem, o vídeo ficou meio longo, desculpa! Vou cortar o máximo possível, tá bom? Já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Gente, olha a cor dessa planta. Olha isso. Será que tá focando? Olha que cor maravilhosa. Aqui eu comprei no supermercado. Eu acho que pode-se dizer que ela pode ser a Blood Mary, pode ser a Gavode Black Queen, sei lá. Eu tenho visto essa planta ser vendida com vários nomes. Eu acho que é essa, tá, gente? Eu não tenho certeza da identificação, mas eu tô achando a cor dela tão bonita que eu queria mostrar pra vocês. Essa aqui eu tô cultivando em cima do muro, ó. E eu vou mostrar outras, eu sei que eu mostrei há pouco tempo, mas elas estão tão coloridas, elas pegaram tanta cor que eu fiz questão de trazer essas plantas para vocês verem. Olha que linda. Muito, muito bacana, né? A coloração que ela ficou. Linda, gente. A Diamond States também tá muito bonita, olha. Ficou bem colorida essa planta. Aqui elas devem estar pegando umas 7 horas de sol por dia. Sol aqui, agora são 7h30 da manhã e já tá pegando sol nelas, né? E vai até umas 3 horas da tarde, por aí. De 7 a 8 horas de sol. E aí elas estão muito coloridas por conta disso. Olha isso. A cor que elas pegaram, né? Elas ficam secas mais tempo também, porque como elas pegam mais sol, elas secam e aí elas ficam secas mais tempo. Por conta desse processo é que elas pegam cor, né? Não é só o sol. Olha, não tinha como não mostrar, né? A coloração, peraí. É isso, gente. Olha o tom de rosa que tá essa planta. Parece é meio que... Nem parece de verdade, né? Não tá aparecendo a cor real no vídeo. Oh, meu Deus. Será que assim vai... Ah, agora melhorou a cor. Olha isso. Ao vivo ainda tá mais colorido, tá? Essa aqui já é a Victor Kane Variegata, ou Titubans Variegata, Stone Colorful. Essa daqui já é mais difícil o cultivo. Ela dá uma despetalada de vez em quando. Precisa de um substrato bem sequinho. Para ser cultivada no tempo, né? Ela corre um pouco de perigo, vamos dizer assim. Mas não morre, não morreu. Uma só morreu, para falar a verdade. Eu tive uma vez, comprei, morreu. Mas foi na época dos fungos Gnats. Aí depois, agora, ela tá sobrevivendo bem até comigo. A quarta que eu quero mostrar é essa aqui, ó. Como ela tá rosa, gente. Essa daqui, ela veio como Equador. Então, eu não sei se ela é a Equador ou não, mas olha a cor dessa planta. Eu tô impressionada com o rosa dela. Verde com rosa, gente. Olha que coisa mais linda. Eu achei tão lindo, que eu quero fazer mais mudas dela para fazer um vaso bem cheinho com essa planta aqui. Ela se parece muito com a Hakuho. Talvez seja a Hakuho, né? Não tenho certeza, mas é a primeira vez que uma planta dessa daqui minha fica com esse tom de rosa, ó. Tô impressionada com essa planta e com a cor dela. Muito maravilhosa essa planta. Quinta tinha que ser uma Agavoide, né? A minha Agavoide continua pintadinha, né? Muita gente diz que não gosta dessas pintadinhas assim, ó. Ai, gente. Mas a minha fica sempre pintadinha, não tem jeito. Eu cultivo no tempo, então eu tenho que cuidar delas. E aí elas vivem pintadinhas, tá? Eu passo aqui sempre sulfato de cobre, depois de atomácia, e acaba ficando assim, pintadinhas. Então vocês me perdoem aí mostrar suculentas sempre pintadinhas para vocês, mas é porque
acaba ficando, né? Essa daqui, então, essa aqui é a Gavode Romeu Rubim. Eu cultivo ela com umas 5 horas de sol. É uma planta muito sensível ao sol forte. Ela queima com muita facilidade. Precisa tomar muito cuidado com essa planta aqui. Com o sol da tarde, virada da estação, do fim do inverno para primavera, é a época que ela queima e faz queimadura fatal. Então, é uma planta difícil, problemática nessa época, tá? Cultivar ela no tempo, eu cultivei uma, perdi na época do fungo Ignatis, então não sei se foi só, né, o tempo, e agora ela tá aqui, ó. Essa aqui eu cultivo já faz um tempinho também. No tempo, pegou bastante chuva, cultivo no vaso de barro bem baixinho, ó, porque, né, a Gavoide, substrato meu é super drenante. Quem já tem receita no canal, gente, meu substrato não é para clima seco, hein? Meu substrato é para quem cultiva no tempo, com água em abundância. Então ele seca bastante mesmo, tá? Essa suculenta que eu quero mostrar é a Snow White ou Purple Delight. Essa plantinha aqui, gente, ela tá numa cor... Aqui, ó, vou mostrar do lado... Vou pegar esse vaso. Tá com esse negócio horroroso que eu fiz ali, ó. Esse arame. Porque eu não queria que ele caísse. Porque, né, vai desequilibrar o vaso. Gente, olha a cor que tá essa planta. Essa aqui eu acho linda, essa planta, gente. Eu acho maravilhosa. Eu falei no outro vídeo, né, que parecia um pouco com a Victor Kane, mas a Victor Kane é só quando ela fica cultivada no sol pleno. Na meia sombra, ela fica desse jeito, ó, enorme. Meia sombra que eu falo são 5 horas de sol, tá? Ela cresce, fica grandona, parecida com a Superbum, né? Ela fica com o tronco da Superbum. E olha a coloração maravilhosa que ela tem. Nesse sentido, ela não se parece com a Victor Kane. Olha como ela cresce grandona, né? A Victor Kane aqui no meu cultivo, ela cresce mais miudinha. Tá vendo? Porque aqui, gente, ó, eu troquei a minha Victor Kane de vaso. Fiz uma poda apical, né? Plantei aqui. Quero aumentar essa quantidade de Victor Kane. Ela deu por folha isso aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ó, ela vai ficar... Ela ficou diferente, tá vendo, ó? Bem diferente, porque essa aqui pega menos sol. E aí, quando ela pega menos sol, fica 4, 5 horas de sol por dia, ela já fica com essa carinha aqui, ó. Pelo menos no meu cultivo, né? O meu clima é bem ameno, né? Lembrando sempre que o meu clima é bem ameno. E aqui, ó, já é diferente, ó. Olha só como as duas ficam bem diferentes uma da outra. Só que, se você cultivar essa daqui com 8 horas de sol, já vi imagens dela bem mais parecidas com essa daqui. Eu não fiz a experiência. Eu não coloquei nenhum vaso em cima do muro para ver o que vai acontecer com ela, tá? Mas eu já vi essa daqui com a roseta muito mais próxima dessa daqui quando cultivada em sol pleno. Aí vocês fazem a experiência. Põe uma com 4 horas de sol, 5 horas de sol, que é essa daqui. Veja como que ela vai reagir no seu cultivo. E essa daqui, a minha pelo menos, está sendo cultivada com as 6 horas de sol, mais ou menos, e com pouca água. Essa planta, a Simone Félix comentou no vídeo dela que ela acha ela lenta. Eu também acho ela lenta. É parente da paraguaiense, né? E a paraguaiense também é uma planta meio lenta, eu acho. Não é uma planta assim rapidona, né? E eu acho que essa aqui também consegue ser mais lenta que a paraguaiense. Eu quero falar agora dessa perforata aqui, ó. Eu fiz esse arranjo esse final de semana, ó. Essa perforata aqui, ela tá com essa coloração, gente. E ela é grandona, ó. Deixa eu colocar a mão perto dela pra vocês verem. Olha como ela é grandona. É a Perforata Giant. Gente, eu sou apaixonada por essa planta. Eu não dava nada pra ela.
Mas ela cresceu tanto, ficou tão linda. E eu não sabia que eu tinha outro vaso dela aqui, ó. Olha que linda, gente. Olha a cor que ela fica. Eu achei tão legal. Fica tão evidente esse risquinho, sabe? E eu acho meio chata de cultivar, porque ela é lenta. Ela é lenta, tá, gente? Muito lenta. Ela demora a ficar bonita. Demora para crescer. Só, e o que eu achei muito bacana, ela dá muito essas brotaçõezinhas aqui, ó. E aí agora eu virei fã dela, gostei dela, achei ela bonita. Graças a Deus não pegou ferrugem e nem ficou secando muito o caule embaixo. Aquele vaso ali eu vou replantar. Aí esse aqui eu replantei agora, ó. Eu cortei aqui e replantei aqui, a parte de cima, porque ele tava comprido demais. Mas a parte de baixo, ó, isso aqui é tudo broto que veio de baixo. Eu achei linda, gente, ó. Muito simples de achar, uma planta bem popular e ela ficou assim no meu cultivo. Demorou anos para ela ficar assim, tá? Mas ela ficou bonita demais. Então, gostei muito agora. Eu acho difícil essas perforatas. São lentas e são... Ai, sei lá. Morre muito fácil, seca muito fácil o caule, né? Por isso que eu não gosto muito. Mas essa aqui tá bonita, ó. Muito bonita mesmo. A reprodução é por estaquia, tá, gente? Eu nunca tentei por folha. Aliás, tentei e não deu certo. Mentira. Tentei e não deu certo. Tirar isso aqui, ó. Só essa folha aqui, tentei. Várias vezes eu tentei, não consegui quando ela era mais nova. Depois que cresceu assim, nem tentei mais. Eu achei muito bacana a cor que ela fica, essa cor aqui, ó. Olha isso, ó. Não parece de verdade. É uma pintura, não é, gente? Ó, olha que cor. Olha que formato muito louco que essa planta tem. Então, eu tô amando essa suculenta que eu quero mostrar. Gente, essa aqui tá virando xodozinho de muita gente. É a Mellow Yellow. Eu vou... Já deixei aí, gente, nos vídeos, onde que encontra essa planta aqui, tá? Nos cards. É assim, aquilo que eu falo no vídeo, né? Não é em todo o álbum que você vai encontrar. Vocês têm que ficar vendo todo mês, tá? Para vocês encontrarem. Eu não vendo mudas, eu não tenho mudas dela para vender. Eu só tenho esse vaso aqui, tá, gente? Vocês têm que procurar nos álbuns com certa frequência, né? Vai lá, dá uma olhadinha nos álbuns para ver se tem naquele mês. Se não tem, tem que esperar o próximo mês para ver se volta. Dá uma perguntadinha para a vendedora, avisa que você está procurando, né? Que às vezes assim você encontra, tá? Planta super fácil cultivo. Eu cultivo ela com 7 horas de sol. Tá aqui nesse vaso de barro. Eu cultivei ela com menos sol, só que ela não pega a cor, tá? Ela fica menos colorida. Ela pegou essa cor agora também no inverno. E é uma planta que não pega praga, não pega nada. E é lindona, ó. Vale a pena, gente. Se for para mostrar as suculentas que estão coloridas, eu tenho muitas mesmo, né? Mas eu vou mostrar, olha a Perle como tá bonita. Perle é aquele negócio que eu falei para vocês já no último vídeo. Excesso de umidade para ela não é legal. Tem que secar bem o substrato para você regar, né? Excesso de chuva também, ela vai dar uma meladinha, vai perder muita folha embaixo. Cultivar no tempo é possível, eu cultivo, só que o que acontece? Ela fica bonita assim, ó. Agora ela vai crescer mais até o final do inverno. Aí chega na época de chuvas, ela pega fungo e começa a perder as folhas de baixo e vai diminuindo o tamanho da roseta. Esse é um ciclo que se repete aqui todo ano, tá, gente? Não se iludam, todas as suculentas cultivadas no tempo, muitas delas passam por esse tipo de processo, que é ficar bonito um tempo e ficar feio um tempo, viu? É verdade, isso aí acontece mesmo aqui, bastante. Outra suculenta que tá bem colorida é a Mini Belly. Aqui, gente, é a área que pega 6 horas de sol, tá? A Mini Belly, olha que cor linda.
Ela se estressou bastante agora, perdeu bastante folha embaixo, ó. Mas ela tava bem, com bastante folhas, aí ela ficou meio pescoçuda. Ai, ai. Essa aqui também, ó. Isso aqui é aquela crassula fusca. É bonita, mas que ela tá meio engraçada. Agora ela pegou ferrugem. Como toda crassula do tipo dessas parente da... Como é que ela chama? Ai, Campfire, do tipo da Campfire. Ah, essas aqui pega fungo direto aqui. Difícil cultivo pra mim. Aí agora, ó, do lado dela tem essa marrogane. A minha marrogane, essa daqui, ela fica bem grandona e no verão ela fica totalmente verde. Só no inverno é que ela fica com essa cor linda, tá? No verão ela não fica. Tem uma outra marrogane aqui, ó. Vou pegar para vocês verem. Eu acho que essa aqui é a tal da marrogane rose, tá? Essa daqui acho que fica vermelha o tempo todo, porque ela veio vermelha lá do cultivo do Márcio. Eu acho que ela não vai perder a cor no verão. Vamos ver. São duas plantas um pouco diferentes, ó. Vou colocar do lado para vocês verem. Ó. Diferente, tá vendo? Essa marrogane gigante aqui veio lá da Paraíso Verde. E essa aqui veio do Márcio, lá de Garça. Gente, é a fimbriata. Essa é uma planta aqui, ela é uma planta lenta, difícil cultivo. Ela fica muito pescoçuda rapidamente. Ela fica muito pescoçuda, gente. É o jeito dela, tá? Essa cor maravilhosa só vem no inverno. Enquanto tiver verão, ela vai ficar verde, verde, verde. Ela não fica vermelha assim, né? Eu comprei achando que ela ia ser sempre vermelha e não é. Ela fica verde um tempão. Demora para enraizar demais, mas demais da conta. É uma planta bem lenta. Reprodução só por corte. Eu consegui, tá? Eu vou fazer um vaso só com ela. Mas como eu ainda não tô esperando chegar uma lua boa para cortar, para eu juntar tudo, que eu tenho várias dela. Acho ela linda. Ela faz essa onda, né, ó. Mas eu acho meio difícil de cultivar, porque eu tenho que ficar cortando e porque ela é lenta para enraizar. Mas eu vou fazer o seguinte esse ano, eu vou cortar, vou esperar alguns dias, uma semana fora da terra e depois eu vou plantar antes de enraizar. E não vou dar água, vou esperar ela enraizar no substrato direto, para ela enraizar mais rápido, porque da outra vez eu achei ela muito lenta para enraizar. Fiquei com medo de perder. Olha que linda, a cor dela é muito bonita, gente. E ela dá essas curvinhas assim, ó, para cima. Então eu acho ela linda, essa planta. Vou mostrar de novo esse vaso, porque essa Volquense cor de rosa está um escândalo de linda. Por isso que eu amo variegatas, porque as variegatas têm a capacidade de ficar amarelas ou rosadas. E essa aqui tá um escândalo, muito bonita mesmo. Uma Volquense variegata. Eu fiz várias mudas dela por estaquia, tá, gente? Corta um galinho aqui, faz por estaquia, que ela pega. Ela tá caída aqui minha taça bonita. Do lado dela aqui tem uma Texensis rósea. Esse aqui é a Texensis que veio lá, telhado das suculentas. Olha que linda. Outra suculenta de colorido maravilhoso é essa daqui, Red Berry. Ela pode ficar mais vermelha. A minha não tá pegando tanto sol. Ai, que vontade de colocar ela no solzão, né, gente? Judiar dela. Mas eu tenho medo de... Eu não queria que ela deixasse de ser cheinha assim, ó. Ela tá bem marronzinha, ó. Ela fica vermelhinha. Ó, quando ela tá com pouco sol... Olha que verde, gente. Olha esse verde. Olha essa perforata aqui do lado também. Que linda. Essa perforata... Vou falar dessas duas então, ó. A Red Berry, quando ela tá com pouco sol, olha só como é que ela fica bem verdinha, tá? Pouco sol, que eu quero dizer umas 4 horas, tá? Aqui também tá com um pouco mais de sol, não tá com muito mais também, não. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Talvez essa aqui esteja pegando mais sol, né? Deixa eu ver.
Ah, olha só. Essa aqui pega mais sol, ó. Olha aqui, ó. Viu que ela tá mais vermelhinha? Essa aqui tá bem miudinha. Eu vou comprar mais Red Berry. Ai, gente, eu gosto tanto dessa planta. E ela é lenta, eu acho. Acho ela meio devagar. Vou sair do sol, porque aí a imagem não fica muito boa pra gente enxergar ela direito. Eu gosto mais dessa planta porque... Bom, primeiro que ela é mini, né? Olha o tamanho. Olha isso, gente. É fácil o cultivo, só que o que aconteceu foi que no verão ela perdeu bastante folha embaixo. Ela ficou meio peladinha e eu não gostei, sabe? Aí depois agora, no final do outono, ela começou a encher, ó. Então, eu acho que essa aqui realmente faz aquilo, a dormência, né? E aí ela fica bonita agora, nessa época do ano. Depois eu acho que ela vai ficar mais peladinha. Depois eu mostro pra vocês no verão como é que ela vai ficar. Olha só, esse arranjo aqui, eu fiz aqui, ó. Coloquei prolífica, Echeveria prolífica. Essa aqui é a Nixana. Aí eu coloquei várias Redberry aqui bem juntinha e algumas perforatas variegata. Eu sou muito fã dessa planta aqui, gente. Essa aqui não me dá trabalho. Ela cresce, ela fica rosa, fica amarela. Ela cresce bastante, fica cheinho, ó. Ela dá esse efeito visual muito bonito. E a cor, né, que é maravilhosa, ó. E ela não me dá trabalho, gente. Ela não dá fungo. Isso que eu mais gosto, porque é uma perforata que não me dá fungo. Olha ela aqui de novo, ó. Olha que linda que ela tá aqui, ó. Ó. Fala se não é linda essa planta. Essa daqui, as duas, elas... Eu tenho vários vasos, mas essas duas aqui estão sendo cultivadas. Não, essa aqui tá sendo cultivada com o dia inteirinho de sol, né? Ela tá aqui nesse elefantinho. Ó. Olha só quanto de sol que ela pega, né? Apesar que ela tá virada pro lado de cá. Ela fica penduradinha aqui. E é o local aqui da minha casa que pega sol o dia inteiro, ó, praticamente. Aqui, ela já está sendo cultivada nesse canto de cá e tá pegando bem menos sol. Nessa época do ano, tá, gente? Porque depois ela pega mais sol. E essa daqui também é muito fácil, pra mim não dá dor de cabeça, por isso que eu gosto dela. Eu vou fazer um outro vaso só com ela, ou sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou fazer mais um vaso com ela, porque eu sou realmente fã dessa perforata aqui. Linda, gente. Vale a pena cultivar. Eu acho fácil o cultivo. Não me dá dor de cabeça. Só que você tem que ir podando com o tempo. Porque ela fica compridona, tá? Tanto, que eu não tenho mais tempo. Já tá passando, já tá dando quase meia hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse vaso aqui, vocês sabem que eu gosto de mostrar. Mas eu não vou falar dele, porque eu já falei tanto. Então, eu vou falar de outro, gente, que tá tão lindo quanto... Eu vou deixar ele de enfeite aqui. Pra eu mostrar o outro que tá lindão. Que tá com uma cor linda. E que eu quero mostrar. Porque ele tá muito, muito maravilhoso. Esse aqui. Pra fazer concorrência hoje com esse. Mas vai perder, né, gente? Olha, não dá. Ele perde porque é muito lindo esse outro aqui. Então eu vou esconder. Senão não dá pra enxergar direito. Ó, esse daqui é a Lola. A cor da Lola é sempre assim, ó. Quer dizer, sempre não, né? Agora no inverno que ela tá lindona assim. É uma planta lenta, difícil de cultivar. Despetalou a minha umas 2 ou 3 vezes. Aí eu faço, muda por folha. Essa aqui deve ter um quê? Quase 2 anos já. E ainda tá desse tamanho, tá, gente? Ó. Aí, o que eu fiz? Eu tinha várias mudas. Eu juntei todas nesse vaso aqui. Aqui, ó. Nesse meu vaso aqui, que eu pintei uns passarinhos meio coloridaço. Coloquei junto com ela, então, ó. Essa aqui pequenininha é o Graptocedum bronze. Essa aqui é a Volquense normal, verde.
Cultivei esse daqui, gente, em meia sombra por muito tempo, porque era muda, né? Agora eu trouxe ela aqui para o jardim do meio, que pega mais sol, para ela pegar mais cor, porque ela tá mais adulta, né? Então ela suporta, e é inverno também. Na temporada de chuvas, penso que eu vou dar uma protegida nessa planta. Tentar esconder ela um pouquinho do excesso de chuvas, porque é uma planta sensível à umidade excessiva, tá, gente? Esse vaso aqui, ele é alto, mas de substrato tem aqui, ó, só uma camadinha do passarinho para cima, tá? O resto é tudo drenagem, porque eu cultivo no tempo, chove muito, não posso deixar vaso profundo com excesso de substrato. Então tem todas essas questões que para quem cultiva no tempo precisa observar, tá? E quem cultiva no tempo em local chuvoso como eu. E essa aqui vai ser a última que eu vou mostrar, porque já tá dando meia hora de vídeo e eu falo demais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau! Que linda a floração do meu sakura. Tá maravilhosa, cheinho de abelhas. Linda, né? Tchau, gente. Cadê a patinha da Nina? Cadê? Hein, Nina? Cadê a patinha? Eu vou ganhar a patinha, Nina? Hein? Eita, o que tem aí? Cadê a patinha da Nina? Cadê? Cadê? Chove aqui, chove. Vem cá, vem cá. Vem. Aqui. Ah!